Isaías 44, não achou? Amém? Verso 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem demais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Amém. Amém. Querido e amado Deus, nós pedimos a Ti, ó Deus, que nos conduza a entender a Tua palavra e a obedecer a Tua voz e a pô-la, Deus, como verdade, princípio que rege a nossa vida, meu Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa realizar o Seu querer em nós. Trabalhe de forma grandiosa, Senhor, em nossos corações e faz o Teu querer acontecer. Quanto a mim, me coloca em Tuas mãos, usa-me para o louvor da Tua glória. E edifica, Deus, a Tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Santos? Podemos sentar? Louvado seja Deus. É fim de ano, 2012 está acabando. Nós olhamos às vezes para a nossa vida e nos entristecemos de algumas coisas. E eu poderia começar fazendo algumas perguntas para nós examinarmos algumas coisas. Quantos de nós aqui oramos para que Deus transformasse uma vida? Para que Deus pudesse mudar. Por exemplo, qual de vocês, mulheres aqui, tem orado para seu marido ser transformado? E o ano 2012 findou. Está findando. E você olha e ainda não aconteceu. Quantos pais têm clamado por seus filhos? Senhor, Senhor, Senhor. E ainda não aconteceu. Quantos têm orado para melhorar uma devida situação familiar ou profissional, e a coisa ainda está perdurando? Senhor, Senhor, Senhor. E quantos de nós olhamos um pouco para trás e vemos que o ano passou, está terminando, e a promessa não foi concretizada, ou aquilo que nós clamamos a Deus não foi realizado. E nós ficamos um pouco pesarosos, nos entristecemos e choramos, mas, todavia, para nós ainda há esperança. E eu louvo ao meu Deus, porque essa noite aprove Ele a trazer essa esperança para nós. E eu quero trazer uma reflexão sobre as promessas do Senhor, sobre aquilo que Deus tem para os seus escolhidos. E essa passagem do profeta Isaías, ela tem a ver conosco, tem a ver com o povo do Senhor.
Mas antes de entrar nela, eu quero ler um pouco do contexto a qual Isaías estava vivendo. O profeta Isaías era alguém da aristocracia da nação de Israel. Era alguém, vamos dizer assim, da classe A daquela nação. E ele foi chamado por Deus para ser um dos seus profetas. E no começo do ministério, ele começou a predizer as maldições e os castigos de Deus sobre o povo que estava pecando perante o Senhor. Sua primeira missão foi dizer que Deus entraria com juízo sobre todos aqueles que andaram pecando perante Deus e não davam ouvido à voz de Deus. Até que no capítulo 6 ele tem um chamado especial mesmo, ele tem um encontro real com o Senhor e ele entende a pecaminosidade quando ele olha para o templo, o trono de Deus e diz: ai de mim, eu estou perecendo, pois eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu sou também membro desse povo e eu tenho lábios impuros. E nesta hora, os anjos pegam a brasa do altar do Senhor e vai até Isaías e coloca sobre a língua dele e a brasa toca ele e ele é purificado. E naquele momento, Deus faz uma chamada para ele. Ele diz: a quem eu enviarei para poder anunciar as coisas que eu desejo? Ele diz: Senhor, envia-me a mim. E então Isaías começou o seu ministério e foram mais ou menos mais de 40 anos de ministério. Nesse tempo, Deus entrou com o seu juízo e veio a primeira nação, e foi a nação da Assíria. E a nação da Assíria escravizou o povo do Senhor, arruinou o Jerusalém. E lembra dos clamores lá no livro de Reis, também no livro do profeta Isaías, também, quando depois da Assíria veio o Império Babilônico e Nabucodonosor com o seu exército poderoso destrói toda a cidade e leva algumas pessoas cativas, presas por causa da sua pecaminosidade. E Isaías estava profetizando nessa nação, na nação de Israel e na nação de Judá, até que ele é usado para o rei Ezequias, no capítulo número 38 deste livro, quando Ezequias adoece, que Deus envia o profeta lá dizer: ó, tu vai morrer, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Ezequias vira para a parede, ora ao Senhor, chora, não dá tempo nem do profeta Isaías sair direito da casa do rei, e Deus manda o profeta volta para ele, porque ele orou de tal maneira que eu resolvi mudar a sentença. E aí então, louvado seja o nome do Senhor, Isaías volta, e quando volta diz que Deus ouviu a oração dele, e por causa daquilo ia acrescentar 15 anos de vida a Ezequias. E a promessa de Deus, quando ela vem, ela é abundante, porque ele não somente deu 15 anos, ele deu 15 anos de paz, sem guerras. E diz que o fim de tudo, a destruição de Judá, seria nos dias dos filhos dele, mas não dele. E eu louvo a Deus, porque Deus, ele tem esses intentos para conosco também. Louvado seja o Senhor. E aí então, depois que a nação é esmagada por isso, Deus tem misericórdia do povo. Deus é um Deus misericordioso. Deus tem misericórdia do seu povo. E Deus faz com que outras previsões e predições sejam anunciadas para animar a esperança do povo. E Deus começa a dizer que vai resgatar o povo, que vai redimir o povo, porque o povo precisava entender que não há Deus senão o nosso Deus, Jeová. Só existe Ele. E Deus queria erradicar a idolatria do meio do seu povo. Então Deus lançou todos os castigos sobre ele, até eles entenderem que só existe um Deus só. E aí Deus começa a levantar os seus profetas para anunciar que ele vai resgatar o povo, que vai enviar o Redentor, que vai enviar o Salvador, e começa a dar a promessa de esperança. Mas você sabe como é alguém que nasce em uma situação de extrema pobreza e que absorve aquilo de tal maneira que acha que vai morrer pobre para sempre, miserável para sempre? É como a ilustração da águia que foi criada como galinha. Um filhote de águia foi pego por um agricultor e foi posto num galinheiro. E ali ela nasceu
observando as galinhas. E ela cresceu, uma águia cresceu pensando, vamos dizer assim, se a gente pode dizer que a águia pensa que era galinha. E aí chega uma outra pessoa, um outro cidadão, vê aquilo e diz: mas essa águia exuberante, ela não pode ser criada como galinha. E ele pegou aquela águia e queria pôr ela para voar, mas ela ia e voltava e ficava com galinha. E ele insistiu com ela, mas ela insistia em ser galinha. Até que um dia ele levou ela para um alto cume, um pico bem alto mesmo, e atirou ela para baixo. Aí então foi que o instinto natural foi renovado, e a águia voou de uma maneira tão exuberante que agora deixou de ser galinha. Então essa era a ideia que estava na mente da nação de Israel, do povo de Judá. Devido estar sendo cativo, prisioneiro, acharam que não havia mais esperança para eles, que o Deus grande, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, não iria mais olhar para ele, não ia fazer dele um povo grandioso. E Deus começa a trazer à lembrança as promessas do Senhor. E aí nós chegamos no capítulo de número 44. E temos uma das maiores promessas de restauração contidas na palavra do Senhor. E eu quero examiná-las junto com vocês. Vamos olhar para ela. Isaías, capítulo de número 44, louvado seja o nome do Senhor. Ele simplesmente diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. O que eu quero retratar em primeira mão, nestas palavras ditas aqui pelo próprio Deus, através do profeta Isaías, registrado aqui, é que isso que Deus iria dizer daqui para frente diz respeito ao seu povo, ao povo de Deus, ao povo que ele escolheu. As palavras, Jacó, Israel, meu servo, a quem eu escolhi, desde os ventres eu formei, ó amado, está dizendo para o povo: eu não esqueci de vocês, vocês são meus, são propriedades minhas, são povo peculiar de um Deus único, grande e poderoso, que quando deseja aperfeiçoar o seu povo não mede esforço, ainda que ele proporcione para nós tempestades, dificuldades e tribulações. Por quê? Porque para nós que cremos em Deus, não existe acaso, não existe sorte. Porque Deus é o regente da nossa vida. Louvado seja Deus. Então, se eu e você, nesse ano, nós passamos pela prova, foi permissão divina. Ele deixou, ou ele até proporcionou isso acontecer, porque ele queria produzir algo muito maior em nós. Porque tudo que Deus faz é para aperfeiçoar os seus filhos. Deus diz em Hebreus que ele corrige a quem ama. Então, se você esse ano foi surrado, se esse ano você foi pisoteado, se esse ano você chorou, se esse ano seu coração sentiu o peso da cruz do Senhor, regozije-se, alegre-se, porque Deus lhe ama, Deus te escolheu, louvado seja Deus. Ele não deixou você à revelia, não. Ele está fazendo você passar por um processo de aperfeiçoamento, para que você conheça que há um único Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele ama, aleluia, glória. Ele ama. E não pense que o amor de Deus é aquele amor que a gente tem em mente, um amor ser humano, que alisa deixando você fazer as coisas erradas, não. O amor de Deus é aquele amor que ele sabe dizer uma palavra que faz chorar e ao mesmo tempo refrigerar. Glória ao Senhor. E ninguém entende Deus dessa maneira, né? Mas Deus age assim. Deus espreme, como diz a sua palavra: eu faço a ferida e eu a ligo. Eu saro ela, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque nós somos povo dele, porque nós somos servos dele, porque nós somos amados por ele. Aí veja só o que ele prometeu. Aleluia, glória a Deus. Verso de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca.
Espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes de águas. Veja, que coisa grandiosa. Primeiro de tudo que a gente tem que examinar, quem está falando é Deus. E se Deus fala, Ele cumpre. É grandioso saber disso. Já imaginou? Eu fico pensando nessas coisas, aí eu fico imaginando em casa. Às vezes Deus diz, olha, Deus um dia levantou uma pessoa para mim e disse assim, eu estava preocupado com a salvação dos meus familiares. Mas Senhor, meu pai ainda está perto de morrer. Eu não queria que ele fosse para o inferno, não, Senhor. Tenha piedade da alma dele. Eu ficava inquieto com isso. O que é que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa, como se eu fosse salvar ele, né? Quem salva é Deus. Mas aquela angústia assim, que pesava no meu coração fazia com que eu lutasse de tal maneira que eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ir lá pregar para ele, eu tenho que dizer que se ele não for crente, ele vai para o inferno, eu tenho que fazer alguma coisa. E aquela inquietação me consumia. Então, orando a Deus por ele, pelos meus irmãos todos, a certa vez eu disse, olha, dos teus cuido eu. Dos teus cuido eu. Aí, faz a minha obra, descansa. Dos teus cuido eu. Quando ele disse isso, irmão, pronto. Sabe assim, quando Deus fala, Deus vai cumprir. Porque uma coisa que a gente tem em mente é que Deus é fiel e é verdadeiro. Ou pode dizer que vai e não vai, mas Deus quando diz, está dito e acabou-se. E ele disse em Jeremias, eu velo por minha palavra para cumprir. Irmãos, olha, eu não quero nem saber como vai ser, mas se Deus diz assim, ei, eu vou te salvar, você pode correr para todo canto. Você pode percorrer, você pode fugir para onde for. Vai fazer que nem Davi lá no Salmo 139. Para onde é que eu vou fugir do teu espírito? Se eu for para o horizonte, lá está. Se eu passo a minha cama lá no fundo, no profundo, lá no céu alto, lá estás também. Se eu vou até os confins da terra, lá está também. Para onde eu vou, tu estás. Não adianta. O camarada pode fazer o que for, mas Deus pega ele. Como esta manhã eu contei um testemunho, não é nem meu, mas eu contei porque contaram para mim, eu me alegrei demais, né? Sebastião, que é proprietário da farmácia ali lá da Santiago, Sebastião, o pessoal é professor, exatamente, Sebastião professor, tinha uns filhos problemáticos, coisa e tal, e isso, aquilo, outro, e ficou triste que o filho faleceu e tudo mais, aí ficou assim, e era assim, devasso, alguma coisa dessa natureza, bebia muito também, e vivia de farra, coisa e tal. Aí até que ele chegou numa igreja, né? Da Assembleia de Deus ali, vizinho do Raul Cosme, naquela rua do Raul Cosme, na Assembleia de Deus pequenininha. Ele chegou lá, foi convidado, conduzido lá por um dos seus parentes, eu acredito que seja a esposa dele, foi com ele, ele chegou lá e disse, olha, agora é o seguinte, não diga a ninguém que eu estou lá, nem chame meu nome, nem fale nada. E ele foi. Aí chegou lá, e aí a irmã disse para o diácono chegou lá para o pastor e disse, olha, tem um visitante nosso, ele é assim, ele tem aquela farmácia ali na esquina e tal, mas ele disse que o senhor não dissesse nome dele, não convidasse, não saudasse um visitante, não desse nada. Isso está certo. Quando Deus tem o propósito de salvar, o homem pode correr como for. Naquela noite o pastor começou a pregar. Eu sei que no final de tudo, quando o pastor fez o apelo, o homem se acabando de chorar. E vem, se derrama e voltar do Senhor, diz, eu quero Jesus. Eu não sei ver Jesus. Então, irmãos, quando Deus te determina e diz, eu vou fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. E eu creio, irmão, somente nisso. Olha, Deus disse, assim diz, e ele diz, olha, porque eu derramarei. É Deus. Então, a bênção na tua família é Deus que vai fazer. A bênção no teu lar é Deus que vai fazer. A transformação do esposo, no filho, é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. Porque nós não sabemos fazer. Nós não conseguimos fazer. Nós não mudamos a mente e o coração de ninguém. Só Deus transforma corpo, alma e coração. Aleluia. E dá um espírito novo. Só Deus.
somente Deus. Ele diz: eu derramarei água, eu derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aí, uma outra coisa da promessa de Deus, além que Deus realmente faz e cumpre, é que a promessa dele, ela transborda. Ela é super abundante, entende? Quando Deus tenciona salvar alguém, não é só salvar a pessoa. Ele vai alcançar aquela pessoa e ele já está de olho lá na frente. Por isso que ele diz assim, que vai derramar a bênção dele, o Espírito sobre a posteridade da pessoa e também sobre os descendentes da pessoa. Está vendo aí? Então, quando Deus alcança o pai ou a mãe, já está tensionando: vou pegar os filhos, vou pegar o neto, vou pegar os outros, vou pegar a maridana, vou pescar todo mundo, aleluia! Porque a bênção de Deus é transbordante. Quando Deus abençoa alguém com também recursos materiais, não é só para aquela pessoa. Deus diz: eu vou abençoar ele, para ele abençoar outro, abençoar aquele outro, abençoar a minha obra, porque quando Deus derrama da sua bênção, ela é transbordante, ela é abundante, como diz Jesus, né? É boa medida, recalcada, transbordante, sacudida. Louvado seja Deus, porque ele derrama sobre as suas vidas. E é assim que Deus faz, é uma coisa grandiosa. E as promessas de Deus, irmãos, elas geram também, além de ser transbordantes, elas geram assim, testemunho e transformação. Veja que no verso seguinte, verso 5, verso 4 em diante, ele diz: e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Aí o outro se chamará nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Ele está dizendo assim. E quando essa transformação acontecer, a pessoa em si que foi transformada, ela vai testemunhar e dizer o que Deus fez. E vai começar a alcançar outros pelo seu testemunho de vida. E vai começar assim, não se envergonhar. E a igreja, nos últimos dias, ela precisa deste tipo de acontecimento. Precisa começar a anunciar aos outros de fora o que é que Deus está fazendo por você. Nós não precisamos ficar acabrunhados, entristecidos, porque aquilo não foi como a gente queria e coisa e tal. Não. Mas o meu Deus é grande, o meu Deus é lindo, o meu Deus me sustenta, e Ele me guardou, e Ele me protegeu, e meu Deus fez isso por mim, e eu era assim, mas agora eu sou desse jeito, porque eu pertenço ao meu Senhor. E vai começar a contar aquilo que Deus fez no seu coração, na sua alma, a transformação que Deus fez. E é lindo isso, é maravilhoso isso, e todos darão testemunhos disso, e verão que realmente aquilo que Deus faz é bem feito. Agora eu quero, antes de continuar, eu quero fazer uma ressalva. Que ressalva é essa? Porque esta promessa tem um requisito. Que requisito, pastor? Tem um requisito. Observe que ele diz que vai derramar sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Então, eu posso concluir que isto só acontecerá com este que tem sede. E aí a grande dificuldade nossa. Nós precisamos chegar a este estado. Sedento, terra seca. Nós estamos vivendo um momento crucial hoje, sem chuvas. E alguém que já andou por lugares secos e entrou em alguns sítios ou fazendas e viu um açude seco, viu como a terra seca está rachada. Já viram na televisão as mortes dos animais e aquele açude que antes tinha água, aí estava todo desenhado, rachado, quebrado. Aquela terra está sedenta, está com necessidade de água, está clamando a Deus por água. E aí, para nós começamos a entender que
para que Deus possa realmente derramar do seu espírito, derramar dessa água, é preciso estar sedento, como terra seca, desejando não as bênçãos, mas o próprio Deus, sedento por Deus. E aí Deus começa a operar, e a salvar, e a fazer grandes coisas. Eu me lembro de uma ministração que eu ouvi, de algo que Deus está fazendo no mundo aí fora. No país de Gales, a igreja lá estava na mornidão, fria, de povo sem fé, sem fervor por Deus. E alguns adolescentes, inquietos por isso, louvado seja Deus, encontramos adolescentes que fizeram a diferença. Alguns adolescentes inquietos por causa daquela mornidão, o povo dormindo na igreja, o povo não glorificava nem exaltava a Deus pela beleza do ser de Deus. E aí então eles começaram uma remuneração, foram falar com o pastor: pastor, eu estou inquieto, eu não sei se é de Deus ou se é do maligno, que alguma coisa está me dizendo que eu tenho que me reunir com algumas pessoas, com os outros adolescentes, para fazer oração, para nós orarmos pela igreja. Aí o pastor Felix falou: aquilo, disse: não é do diabo, porque o diabo não quer que a gente ore. Então só pode ser de Deus. E aí então esses adolescentes começaram a se reunir 7h30 até as 10h30 da noite, oração, pedindo para Deus quebrantar, pedindo para Deus ter misericórdia, pedindo para Deus perdoar os pecados, pedindo para Deus visitar. E aí, irmãos, quando Deus dá um negócio, e quando uma alma sedenta busca a presença de Deus, Ele diz: olha, vocês me buscarão e me acharão se me buscar de todo o vosso coração. E aí Deus começou a visitar o lugar, e Deus começou a operar, e Deus começou a trazer vida aos espíritos que estavam mortos. Sabe aquela passagem de Ezequiel, o espírito soprando sobre os ossos secos? Foi trazendo vida sobre os outros, e os outros foram entrando também, e de repente começaram com 3, depois chegaram para 7, depois foi aumentando para 12, depois a casa já não cabia mais, depois a cidade foi impactada, depois dia após dia foram orando, e Deus foi trazendo gente com necessidade, e Deus foi operando milagre, e Deus foi curando, e Deus foi salvando, e Deus foi batizando no Espírito, e a igreja foi avivada, porque alguém teve sede de Deus e resolveu buscar a Deus de verdade. Ele me contando desses avivamentos grandiosos. Ele viajou à Coreia do Sul e viu igreja lá com um grande número de membros. Igreja com 2.000 membros, igreja com 10.000 membros, igreja com 12.000 membros, igreja com 35.000 membros, igreja com 55.000 membros, e a igreja do pastor Paul Yang-Chu com 700.000 membros. Só ele, na Coreia do Sul, tem mais crente do que em muitos lugares do mundo todo. Só ele. E sabe qual é a rotina deles, irmãos? Eles têm 4 períodos de oração por dia. Sabe aquelas orações de Daniel, que eram 3 vezes por dia? Eles aumentaram mais, são 4 vezes por dia. 4 vezes por dia. Sede de Deus. Pastor Fernando de Lopes, dando testemunho, ele disse: eu fui a uma dessas orações às 5 horas da manhã. Aí estava escuro quando a gente se levantou para ir. E ele ficou abismado. Gente correndo no meio da rua com uma Bíblia para ir para a igreja orar. Correndo com uma Bíblia, no escuro, para ir para a igreja orar. Chegou lá, o estacionamento é grande. Os diáconos estavam todos de paletó, com aquele negócio de trânsito e a lanterna para organizar o trânsito. Quando ele chegou, não havia mais lugar na igreja. 5 horas da manhã, a igreja lotada para orar. Para orar, porque é o povo que tem sede de Deus, que quer ver Deus derramar o seu poder e mudar a situação de vidas, de famílias, de cidades, de bairros, de estado, de uma nação. E aí então eles começaram ali. Aí quando o pastor subiu lá, que ia começar a oração, que era uma serenidade, não era qualquer jeito não, todo mundo sereno querendo orar, desejo de orar. Irmãos, ele disse que quando o pastor
pastor pegou o microfone e quando aquele povo começou a orar, parece que o céu se abriu, sabe? E uma glória desceu sobre aquela multidão que até ele ficou assim, perturbado. Meu Deus, quebrantado. E era um povo que clamava com a alma e chorava perante o Senhor, porque tem sede de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Vai alguém desse jeito com sede de Deus, Senhor, transforma meu marido. Irmãos, não demora muito não, e Deus faz. Não demora não, Deus faz. Senhor, salva os meus filhos. Deus alcança. Deus alcança porque Deus está vendo um povo que está sedento. E quando alguém se encontra nessa situação, o Senhor ordena a sua bênção. Porque é promessa que Ele disse, Ele cumpre. Ele cumpre, verdadeiramente Ele cumpre. Agora a gente, irmãos, a gente faz 5 minutos de oração já está cansado. Olha para vocês verem que ele leva a oração tão a sério, que convocaram ele para uma entrevista, e então ele começou a entrevista orando, ele orou meia hora, e só deu 4 minutos de entrevista. Todo mundo ficou assim meio atravessado com ele. Ele disse, porque aqui a prioridade é Deus. A prioridade é Deus, não é as coisas. Se fosse outro, ia orar 4 minutos, como a gente vê no programa televisivo, né? Ora 4 minutos e faz um monte de propaganda, pede isso, pede aquilo, pede isso, pede aquilo, e dá entrevista não sei o que, etc, etc. Ele já. O negócio deles é com Deus. Para você ver que é tanto Deus, eles priorizam Deus de tal maneira que o presidente da Coreia do Sul ligou para o pastor. Ligou para lá, para a igreja, a secretária atendeu. Aí ele estava na hora de oração. Aí a secretária já sabe que quando ele está orando, ninguém pode atrapalhar. E o presidente da Coreia, eu quero falar com o pastor. Ele disse, ele não vai atender o senhor não, porque ele está orando. Eu disse, minha filha, eu sou o presidente da Coreia. Eu quero falar com o pastor. Ele disse, excelência, senhor presidente, ele não vai atender o senhor porque ele está orando. E ele insistiu e ficou com raiva. Aí desligou. Mais tarde ele ligou. Depois que ele sabia que ia terminar o horário, aí ligou. Aí meio assim, sabe, meio duros. Rapaz, eu liguei para o senhor para falar com o senhor e a sua secretária não me passou a ligação. Eu disse, é porque eu estava orando. Mas eu sou o presidente da Coreia do Sul. Eu estava orando perante uma pessoa que é mais importante do que o senhor. Ele é rei dos reis e é senhor dos senhores. E a prioridade é Deus. A prioridade é Deus. Na vida daquela igreja, a prioridade é Deus, irmãos. É Deus. Sabe? E aí o pastor foi investigar mais um pouco, a gente desse homem deve ser lotado. E ele só dedica algumas horas para administrar a igreja. O restante é oração. É oração, é oração, é oração, porque ele disse, sem oração não tem avivamento, não tem poder de Deus, não tem transformação. Tem que ser oração, meditação na palavra e oração, busca de Deus e oração, sempre na presença de Deus, com sede de Deus, sede de Deus. E olha, irmãos, todo mundo necessita de Deus, e a gente precisa entender isso. Eu contei uma vez aqui um pedaço do testemunho do pastor Ronaldo Dório, missionário Ronaldo Dório, da igreja presbiteriana, que foi abrir uma igreja em Gana. E aí ele foi evangelizar os Concobas. E no seu livro, ele relata um fato grandioso que Deus fez, que alcançou muita gente. E aquele homem, ele chegou lá, foi enviado para lá. Ele chegando lá, ele passou 3 meses em oração, orando a Deus, pedindo uma oportunidade para evangelizar. Como o idioma deles era diferente, o nome dele era Ronaldo, eles não conseguiam pronunciar, então colocaram o nome dele como sendo um nome indígena que dizia assim, que significava o homem que diz que existe um Deus vivo. E aí ele começou a pedir a Deus para evangelizar. E como eles não sabiam dizer o nome dele, ele dizia assim, olha, você que diz que existe um Deus vivo, como é esse Deus vivo? Aí ele disse, é uma tribo toda que eu quero falar para você, que ele começava a evangelizar o povo, Aí isso foi se espalhando, e uma mulher de uma tribo distante tinha uma filha, eu não recordo a idade da filha, mas era um bebê ainda.
Essa menina estava tomada por chagas da cabeça aos pés, feridas na pele, uma ferida já necrosando a pele, apodrecendo a pele da criança. E nós sabemos que essas tribos têm os pajés, têm os deuses deles, etc. E ela clamou esses deuses todinhos, e nenhum resolveu, nem curou a menina. Então ela ouviu falar que o homem que disse que existe um Deus vivo estava anunciando lá na tribo tal que ele cura, que ele transforma, que ele é o verdadeiro Deus. Ela saiu, enrolou a menina e saiu de onde estava. Foram 3 dias de viagem, a pé. Quando chegou lá, disse: eu quero falar com um homem que diz que existe um Deus vivo. Chamaram ele disse: é o senhor que diz que existe um Deus vivo? Ele disse: olha, aqui está minha filha. Desenrolou a menina toda coberta de enfermidade. E disse: se o seu Deus, ele curar minha filha, porque eu já clamei a todos os meus deuses. Se o seu Deus é vivo e puder curar minha filha, eu vou crer no que você diz. Ronaldo pegou a menina, orou a Deus e disse: Senhor, todo este povo precisa conhecer a Ti e saber que Tu és o único Deus vivo. Cure esta criança, para que todos Te adorem e Te conheçam. Orou, em nome de Jesus, curou a criança e levou para a mãe. A mãe volta para casa. 3 dias de viagem para casa. Quando chega lá, que desenrola, a criança está limpa, curada. Glória a Deus. A Bíblia, ela sente tão grande gozo e alegria em ver o poder de Deus que ela começa a anunciar nas cabanas todas: o Deus vivo curou minha filha, o Deus vivo curou minha filha, o Deus vivo curou minha filha, o Deus vivo curou minha filha. Olha, foram todas aquelas gente, os pajés ficaram tão admirados com o que aconteceu, que eles saíam e iam ter com o Ronaldo lá, chorando: nós queremos esse Deus vivo, e eu quero renegar tudo que eu aprendi, eu quero acreditar que existe um Deus vivo que opera maravilhas em nosso meio. E ele alcançou aquela tribo, aqueles concombas todos, e hoje são milhares de índios, de indígenas e negros convertidos ao Senhor. Porque quando a alma sedenta, que está com o seu coração como terra seca, busca Deus, Deus derrama do seu espírito, derrama da sua água e sacia a sede dos corações. Amém, glória a Deus. Agora olhe para você. Olhe para você. E veja se você tem sede de Deus. Examine o seu coração. E veja se você realmente o ama e o busca verdadeiramente. Sonde o seu interior. Deixe o teu espírito diante da presença de Deus demonstrar o quanto tem buscado a Ele. Se você tem realmente orado a Deus, se você tem consagrado a sua vida a Deus, se você tem meditado na palavra de Deus. Porque uma coisa eu sei, irmãos: a Deus ninguém engana. Aleluia. A Deus ninguém engana. Há um episódio, uma passagem na Bíblia Sagrada que reforça isso. É quando ele diz que ele contemplou Esaú chorar porque vendeu a primogenitura. E ele disse: mesmo que ele tenha chorado, mas não foi verdadeiro, eu não ouvi. Eu não ouvi. Sabe o que está faltando na igreja brasileira? Sabe o que está faltando em nós? É sede de Deus. Sabe o que a gente quer? Que Deus nos dê paz. Sabe o que a gente quer? Que Deus nos dê conforto. Sabe o que a gente quer? Que Deus nos dê uma casa. Que Deus nos dê segurança. Que Deus livre a gente de enfermidade. A gente quer isso, mas a gente não quer Deus. Verdadeiramente, nós precisamos mudar esse pensamento. Eu quero ter sede de Deus. Do Deus único. Do Deus único e verdadeiro.
Põe esse propósito no seu coração. Amém. Comece a mortificar a sua carne e a buscar a Deus com sede, como terra seca que anseia por água. E aí você vai contemplar esta promessa sendo uma realidade na sua vida. Eu fico imaginando mulheres que querem que Deus converta os maridos. Não faz um propósito no coração de estar nas orações. Oram relaxadamente em casa. Não tem compromisso de dar testemunho da verdade, porque Deus diz na carta de 1 Pedro que se ela for realmente uma crente genuína, sem palavras, ela ganha o marido. Sem palavras, como um procedimento de uma mulher sábia que teme a Deus, ela ganha o marido. Vejo pessoas, homens querendo ser de Deus, mas não tem sede de buscar a Deus, de entender a palavra de Deus, de desejar ter comunhão com Deus. Eu vejo jovens querendo servir a Deus, mas não tem o mínimo de interesse em ler a palavra do próprio Deus. Não tem interesse de passar 2 horas examinando as Escrituras, tentando entender doutrinas essenciais para a vida cristã. Não buscam a Deus. Passam 2, 3 horas em Facebook e outras coisas mais, em jogos e outras coisas mais, mas não tem sede de Deus. Passam a noite já imaginando chegar o outro dia para entrar naquilo de novo, para conversar com não sei quem, para estar perdendo tempo com coisas supérfluas e que não traz nenhuma edificação, mas não tem sede de Deus. Sabe o que a gente encontra? A gente encontra um auditório vazio do conhecimento e do ser de Deus, que está desfalecido porque o dia todo hoje foi de luta, foi de arrumar alguma coisa, foi de andar para ir não sei para onde, foi de percorrer uma loja ou sei lá o que, para tentar conseguir o que precisava para romper do ano, alguma coisa parecida, foi buscar algum tipo de alegria momentânea com alguém, do lado de alguém, mas todavia não se prostrou ante a Deus, não adorou a Deus, não exaltou a esse Deus, não contemplou a esse Deus grandioso, não teve nenhum momento em que pudesse dizer assim: Deus, eu necessito de ti, começando assim a sua vida devocional com Deus. Deus, eu necessito de ti, eu não sei orar, eu não entendo muitas vezes o que está aqui, mas eu necessito de ti, porque eu quero conhecer a ti. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E queremos que Deus possa derramar das suas bênçãos e seus milagres. Queremos que Deus abra a porta. Deus não é menino. Aleluia. Deus não é menino. Deus não se encanta com barganha. Se Ele não aceitou os holocaustos que haviam determinado na lei dele, daquele povo que estava ciente de quem era Deus, de que pelo menos lia a Torá, os profetas e os salmos, Ele também não vai aceitar o nosso falso sacrifício de oferta e louvor, que queremos apresentar apenas em alguns minutos diante dele. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para que todos conheçam que Deus é Deus e é único, e é santo, e Ele é excelso, e Ele é tão grandioso que Ele não permite lhe dar isso. E outra coisa que é preciso acontecer, que não está inculcada nesse texto, mas todavia está no contexto da situação, é porque Deus permitiu tudo isso acontecer com essa nação por causa do seu pecado. Se alguém realmente quer Deus em sua vida, pare de pecar. Abandone o seu pecado. Porque às vezes nós achamos que uma coisa que a gente comete, que sabe que não agrada a Deus, Deus vai passar a vista por cima. E eu quero lembrar você um texto que até hoje ele me impressiona pelo caráter de Deus. Josué foi comissionado para levar o povo a possuir a terra de Canaã. E aí então ele começou a entrar em batalhas.
Aí veio a grande cidade de Jericó, as muralhas de Jericó, e foram ao chão. Deus está presente com o povo. Deus ordena como tem que fazer. Aparece o anjo do Senhor, com a espada desembanhada. Josué diz: quem és tu? És dos nossos ou é deles? Ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Josué se prostra no chão, tira os pés, o sandália dos pés. Josué adora ele. E ele diz: olha, tu vai fazer assim, tu vai dar 7 voltas. Tu vai, durante 7 dias, tu darás uma volta nos 6 primeiros dias. E no 7º dia tu darás 7 voltas. No final de tudo, quando tocar a trombeta, todo mundo grita. As muralhas vão cair e vocês vão vencer a batalha. É um negócio tremendo. Acontece do jeito que foi instruído a Josué. Josué faz do jeito que Deus ordena. Aí Deus ordena também: ó, que você vai destruir tudo, não vai pegar nada. Não deixa ninguém pegar nenhum despojo dessa cidade. Porque é uma cidade pecaminosa e eu não quero que ninguém pegue nada. Aí quando a muralha cai, que ia destruindo tudo, Acã se canta com uma capa e pega ouros, pedras preciosas, leva para a sua tenda e esconde debaixo da tenda, para ninguém ver. E ninguém viu. Mas o Senhor viu. Aleluia. Então, às vezes, nós fazemos coisas e pomos debaixo da nossa tenda e ninguém vê. Eu não vejo. Os outros irmãos não vê. Talvez até pessoas dentro da sua casa não vejam. Mas Deus vê. Ele vê. Aí então, depois dessa monumental vitória, vai Josué todo confiante conquistar mais uma cidade, uma pequena cidade, um vilarejo, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, a cidadezinha pequenininha de Areal. Aleluia, glória a Deus. A área é pequena, eu vou mandar só alguns homens. Leva 300 homens, 600 homens. Pouco em relação ao exército todo que destruiu Jericó, a grande cidade de Jericó. E ele confiando que ia vencer. Chega lá na batalha, os homens de Ai destrói todo o exército de Israel, bota eles para correr. Josué não entende. Senhor, tu estás conosco? Josué vai orar com os anciãos. Vai se prostrar ante a Deus. Se humilha perante o Senhor. Mexe para o sacrifício, se ajoelha, dando a cara no pó. Deus, o que foi que aconteceu? Deus disse: ó, Josué, não adianta não. Levanta logo daí. Porque tem pecado no meio do povo. E enquanto tiver pecado no meio do povo, vocês não vão vencer não. Eu não serei com vocês. Eu não serei com vocês. E a única coisa que separa a gente de Deus é o pecado. E nós precisamos abandonar, jogar fora. Nós precisamos entender isso. Deus não se agrada do pecado. E aí então Josué diz: Senhor, e agora o que é que eu faço? Chama toda a nação. Olha, é melhor você se apresentar. Acã não se apresenta. Então vamos para o sorteio. Como eles confiam em Deus para que a coisa dê certo, eles dançam sorte, cai na tribo de Acã. Aí faz outro sorteio para saber qual das famílias é. Cai na família de Acã. Aí faz outro sorteio, cai na tenda de Acã. Porque quando Deus quer revelar, o homem pode tentar o que for. Mas Deus revela, Deus traz à tona. Tudo que estava oculto, Deus traz à tona. E aí então Acã se apresenta todo trêmulo. Agora não tem jeito para não. Acã, me diz aí, confessa logo, Acã. Aí Acã disse: eu me encantei de uma capa e de umas coisas lá de ouro, de prata, eu peguei e escondi debaixo da minha tenda. Vamos lá ver. Traz tudo. Aí vem a sentença de Deus. Mata eles. Extermina eles. Para que eles possam aprender que comigo o relacionamento tem que ser verdadeiro e genuíno. Aleluia, glória a Deus. Aí é ordenado matar Acã e toda a família de Acã. Não foi só Acã que morreu, foi a família toda. Mataram eles, para que eles pudessem entender que Deus não admite pecado entre ele e o seu povo. Deus não admite. Deus não admite. E aí você temos que entender isso, irmãos. Sabe por que Deus se faz menos presente? Por causa do pecado.
Mas a gente está vivendo uma vida muito de normalidade hoje em dia. A teologia liberal diz que pode muita coisa. Já aparece muita gente aí dizendo que pode isso, pode aquilo, pode aquilo. E uns teólogos antigamente começaram a estudar e dizem, não, aí você pode tomar uma. E o outro diz, não, você pode dar uma fumadinha. Aí o outro diz, agora você pode ouvir música mundana. Vai podendo tudo aí. Depois, não chore. Depois, não fique distante da bênção de Deus. Depois que você diz, mas eu estava caminhando. Você é um quase crente, mas quase crente não entra no céu. Aleluia. Só entra crente. Não tem comunhão, quase. Não, tem que ser todo. Seu corpo, alma e espírito deve ser conservado para Deus. Entende? Para Deus. Alguns começam a achar, não, mas se olhando bem, se pegar assim, é porque um indivíduo do cão começou a interpretar o texto do jeito que ele quer, e faz do jeito que ele quer, e ensina do jeito que ele quer. É como antigamente, né? Se a gente tivesse entendimento do que a gente tem hoje, a gente não ia ficar carregando o andor de Nossa Senhora para lá e Nossa Senhora para cá. Nem de Pedro, nem de Paulo, nem de rosa mística, nem de rosa branca, nem de preto, nem de quem que seja. Por quê? Porque a gente não tem entendimento, mas agora a gente tem. Agora Deus abriu o nosso entendimento, nos deu compreensão de sua palavra, e nós devemos obedecê-la. Nós devemos vivê-la, nós devemos abandonar o pecado, mortificar os desejos da carne. Nós precisamos lançar fora isso, para que Deus derrame o seu Espírito sobre nós, de uma maneira poderosa. Agora não seja negligente, não. Você já sabe, lá em Apocalipse, o Senhor não aceita que a gente seja frio nem morno. Ele quer a gente quente. Crente tem que ser quente, fervoroso no Senhor, desejoso por Deus, examinando tudo, sabe? Ele diz, eu vou fazer isso e aquilo. Não, peraí. Tiago diz assim. Então, propõe no seu coração, amanhã vamos a tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Em vez de dizer isso, diga assim, se o Senhor quiser, vamos ali, vamos fazer isso e aquilo. Se Ele quiser. Se Ele não quiser, não faça. Tá? Não faça. Porque o que passar disso vem do maligno. E não provém do Senhor, louvado seja Deus. Eu só tenho 10 minutos agora para ir para o restante do texto. Vamos lá? Verso número 6. Verso número 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições que, desde que ele estabeleceu o mais antigo povo. Deus está começando a lançar uma série de questões para examinar na mente do povo. Por acaso, existe algum outro Deus? Não só sou eu que existo. Só eu. E acabou-se, imagina. Aí você imagina Deus dizendo isso. E ele no começo diz, eu sou o Redentor de vocês. O remidor de vocês. Eu sou o Salvador de vocês. Somente eu posso fazer isso. Só eu salvo, só eu perdoo os pecados, só eu liberto, só eu tiro o vício, só eu limpo de toda impureza e injustiça. Só eu faço a transformação que ninguém no mundo pode fazer. Só eu. Ele está dizendo assim, só eu. Aí você imagina, irmãos, tendo um Deus como esse do seu lado. Eita glória, aleluia. Quem poderá contra nós? Quem é o homem que vai fazer nos levantar para fazer alguma coisa? Tendo um Deus grandioso desse, só existe nele. Deus Todo-Poderoso, e pode fazer todas essas coisas. Ele cria, ele manda, ele desmanda, ele levanta, ele abate, ele faz todas as coisas conforme o conceito do seu poder. Imagine tendo um Deus desse nosso lado. Vamos fazer que nem Eliseu. Pode ter 1000 homens, um exército grandioso contra mim, todavia eu não temerei. Aleluia, glória a Deus. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, os mares se tumultuem, como diz o Salmista 46, ele diz assim, não temeremos, porque o Deus de Jacó está conosco. Agora você pensou uma outra hipótese? Você já pensou Deus não está do seu lado?
estando contra você. Você já pensou nisso? A gente não pensa nisso, né? Deus estando do nosso lado é uma bênção. Mas e se Deus estiver contra nós? Você pode fazer o que for, não tem jeito não. Tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Deus contra nós acabou com tudo. Possibilidade de vitória zero. A menos infinito. Palavra infinito porque ele é maior que infinito ainda. Não tem jeito. Deus é contra nós, não tem jeito não. Acabou-se tudo. Acabou-se tudo. Alguns assim estão meio assim, mas isso é muito sério. É muito sério e deve ser considerado, sabe por quê? Eu disse uma vez, eu quero dizer de novo, para que gravado, registrado na mente de vocês. Se Deus um dia, Ele determinar no seu coração, e dizer assim, eu não quero salvar fulano. Acabou-se para essa vida. Não há mais possibilidade. Vocês nunca imaginaram que isso aconteceu com Lúcifer e os seus seguidores? Não tem mais volta para eles, não. Deus determinou, não vai haver regeneração para Lúcifer e os seus seguidores. E ele sabe que no fim de tudo ele vai perecer no fogo do inferno. E não tem mais escapatória para ele. Então, se Deus, misericórdia isso acontecer, mas se Deus chegar e dizer assim, eu não quero salvar mais Thierry, ele pode fazer o que for, pode correr atrás de quem for, pode ir à procura de quem for, do homem mais santo que existe no mundo de Deus, na terra, do profeta, de pastor, de quem for, não dá jeito mais. Porque só quem salva é Deus. Amém. E se Deus não quiser salvar, acabou-se para essa alma, vai para o inferno, melhor isso. Lembra que ele disse, eu aborreci a Esaú. Acabou-se para Esaú, não tem mais solução para ele não. Já era, não existe mais possibilidade. E a gente deveria temer a Deus dessa maneira. Porque a gente não pode viver uma vida relapsa cristã, não. Você já imaginou se Deus nos rejeitar por causa da nossa dureza de coração, da falta de compromisso, da negligência, dessa camuflagem que a gente faz de ser cristão e não é de verdade? Você já imaginou você estar aqui domingo após domingo, ouvindo a palavra do Senhor, e você não quer ser transformado? E quando você chega em casa, você é a mesma pessoa, você nem pede a Deus, Deus me transforma mais um pouquinho, para que eu seja realmente um cristão, luz para esse mundo, sal para essa terra. Senhor, que dentro da minha casa eu dê testemunho que eu sou crente, Senhor. Senhor, que eu possa ser diferente, Senhor. E não viver do mesmo jeito, com a mesma grosseria, talvez chamando palavrão, sendo ignorante com os outros, sendo grosso, bastardo, sendo aquele leviano que ora está aqui dando glória a Deus, ora está enfurnado no computador, vendo que não presta, numa televisão e achando que vai para o céu. Você não tem Deus lhe rejeitar, não. Você não tem Deus decretar lá em cima, eu não quero mais salvar fulano. Nunca mais haverá salvação para uma vida que Deus diz, eu não quero mais salvar. Nunca mais. Nunca mais. Se você lê o texto de Hebreus, você olha assim e diz, meu Deus, o que foi isso? Ele diz, por acaso, não foram estes os que eu rejeitei, os que estavam caminhando no deserto, que murmuravam todo dia, que reclamavam do meu cuidado, do meu maná, das coisas que eu mandei, do suprimento que eu estava, da libertação que eu fiz dele, não foram esses que murmuraram, por causa da rebeldia do coração deles, nenhum deles entrou no repouso do Senhor da terra prometida, só entrou dois, Josué e Caleb. Petição para todos estes, e estavam onde? Caminhando
das minhas testemunhas. Sabe por quê? Porque Deus tem dado prova de estar presente em nosso meio. Porque Deus tem levantado alguém para falar a verdade para vocês. Porque Deus tem exortado, seja por profecia, seja pela palavra do Senhor, seja pela pregação, seja pelo louvor, seja pelo testemunho. Mas Deus tem se feito presente. E tem dito a verdade para nós. E nós somos testemunhas do que Ele tem cobrado de cada um de nós. Você já imaginou, se não dermos ouvidos? Por isso que o salmista diz, e também no livro de Hebreus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Oh, aleluia. Não endureça não, porque esse Deus Aleluia. é a única rocha que a gente conhece. Aleluia. Ele é a única rocha que a gente conhece. Então viva para Ele. E desfrute desta promessa grandiosa dele. Creia nisso que Ele prometeu. Mas tenha uma vida com sede de Deus. Tá? Não seja um religioso. Não cumpra horário dizendo assim: eu preciso ir à igreja hoje porque é domingo. Não. Eu vou à casa do meu Senhor porque eu quero encontrar com o meu Senhor. Aleluia. Porque eu quero ouvir a voz do meu Senhor. E não somente porque eu tenho que ir. Porque aqui de domingo tem que ir para a igreja. Vamos ter sede de Deus, irmãos, para que a promessa de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. E essa promessa que é transbordante, que alcança além do que a gente imagina, possa ser uma realidade na nossa vida, na nossa casa.